Eu sou a Diana Sack, eu quero dar as boas-vindas a essa atividade chamada Diálogo entre Psicanálise e Diversidade. Vamos falar, então, do elefante na habitação. E realizamos isto, a FEPAL, e com o grupo de psicanalistas na comunidade. O espaço será coordenado pela colega Mônica Sack, médica psiquiatra infanto-juvenil da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, membro de enlace com o UAP, Comissão de Mulheres da Associação Internacional de Psicanálise, diretora por adolescência do Departamento de Crianças e Adolescência, ou de Infâncias e Adolescência da Associação de Buenos Aires. Mônica se encarregará, então, da coordenação do evento. Bom dia, boa tarde, dependendo da sua localização. Espero que todos estejam escutando bem e que tenham iniciado bem o dia de hoje. Vânia Cidade, membro da Sociedade Psicanalista do Rio de Janeiro, atual presidente da Federação Latino-Americana de Psicanálise, FEPAL. Vânia, por favor. Bom dia para vocês, bom dia, boa tarde. Bem, eu quero agradecer a Diana por ter me chamado para falar umas palavras para vocês. Para mim é uma enorme satisfação essa mesa, como as outras mesas que a diretoria tem promovido, Comunidade Cultura, o evento que realizou no início desse ano, e esse agora, e os outros departamentos também que têm se ocupado de falar e de tratar sobre a questão da diversidade, que me parece que é algo redundante até para a psicanálise, né? Se temos como norte a psicanálise como uma ética do desejo e da alteridade e da escuta. Eu queria perguntar a diferença dessa. O que foi? Alguém que havia quitado sua... sim, desculpa. Eu estava dizendo que parece uma redundância a gente falar de diversidade e psicanálise, porque me parece que a psicanálise radicalmente tem essa postura, ou deveria ter essa postura de estar sob a ética do desejo. Então, eu acho que nós, apesar disso ser algo, a sexualidade e as diferenças serem algo importante para a psicanálise, fundamental para a psicanálise, eu penso que a psicanálise, não a psicanálise, os psicanalistas têm uma dívida com relação a essa questão da diversidade. Tem uma dívida, especialmente com a população LGBTQIPAN+, tem uma dívida com relação aos povos originários, tem uma dívida com relação às próprias pessoas que ficam excluídas devido à desigualdade. Então, eu agradeço ao Departamento de Comunidade e Cultura e aos psicanalistas na comunidade por realizarem essa atividade, por resgatarem algo que é tão importante para a psicanálise, que é a sexualidade, nas suas diversas formas, variadas formas. E quando eu digo que a gente tem uma dívida, é porque há ainda muitos analistas preconceituosos que não aceitam a diferença, embora isso seja quase que uma heresia, a gente dizer isso, porque eu acho que todo o nosso trabalho e toda a nossa formação é voltada justamente para que nós nos abramos absolutamente, radicalmente para a alteridade, para a escuta da alteridade. Ainda assim, sabemos que muitas vezes há preconceitos que chegam nos nossos consultórios.
Então, eu parabenizo vocês pelo tema. Precisamos falar sobre elefantes na sala. Desejo um excelente evento para todos nós, que seja uma manhã e uma tarde proveitosa para todos nós e que seja assim uma abertura para que nós, no Congresso, em 2024, em outubro de 2024, de 15 a 19, possamos tratar esse tema com mais naturalidade, com mais consistência e com mais abertura. Obrigada. Bom evento para todos e todas. Obrigada, Vânia. Esperemos que seja assim, que no Congresso possamos falar de forma fluida desses temas, sem preconceitos. Passo a palavra agora à doutora Diana Zaki, que fará a introdução. Diana é médica psiquiátrica e da Associação Psicanalística de Buenos Aires, de Comunidade e Cultura. Temos o microfone aberto da FEPAL. Diana, por favor. Sim, obrigada. Obrigada, Vânia, pelas suas palavras. Mônica, muito obrigada. Começo, então, com a citação de uma frase de um defensor do direito a que todas as vozes sejam escutadas para uma construção coletiva do conhecimento, como é Boaventura de Souza Santos. Acho que faz uma adequada descrição da situação atual quando fala: vivemos num tempo atônito que, ao se desdobrar, descobre que a sua infância é um cruzamento de sombras que vêm do passado, ou pensamos que já não somos, ou pensamos que ainda não deixamos de ser. Sombras que vêm do futuro, que pensamos que já somos ou pensamos que nunca chegaremos a ser. A psicanálise latino-americana está no caminho de consolidar essa função que queremos possível, que os psicanalistas possamos fazer como atores de mudança para ter uma sociedade mais justa, equitativa, inclusiva e sustentável, aproximando a nossa querida disciplina através do trabalho em e com a comunidade. Acreditamos numa psicanálise que inclua a diversidade através da clínica, do consultório, quanto da clínica social. Para responder a isso, queremos fomentar a capacidade de introspecção dos analistas e, claro, de toda a comunidade, em relação a quais obstáculos possam surgir de forma explícita ou implícita nesses temas que obstaculiza o nosso olhar. Essas transformações não podem acontecer sem ações inovadoras. Claro, sem violência, mas não sem mal-estares. Da perspectiva de direitos, queremos incorporar outros olhares, como os que hoje escutaremos, que possam enriquecer a nossa, e por sua vez, possam se enriquecer com o nosso olhar. Queremos fazer parte da construção de uma sociedade mais igualitária, que possa promover a autonomia integral de todas as pessoas para chegar a muitas pessoas que sofrem e que esperam ser escutadas por analistas sem vieses de discriminação. Era isso que eu queria comentar de início. Esperemos que tenhamos uma linda jornada. Obrigada, Diana. Comento como será a dinâmica da atividade do dia de hoje. Teremos primeiramente 15 minutos para cada um dos 3 palestrantes. Posteriormente, iniciaremos o diálogo com o público através do chat nos 2 idiomas. Será lido em português pelas colegas Dionela e Elizabeth. Moni, primeiramente, temos umas palavras da coordenadora. Sim, é verdade.
falará a coordenadora do grupo de psicanalista na comunidade, Isabel Mancione, da Associação Psicanalítica de Buenos Aires. Desculpas, Isabel, eu pulei esse parágrafo. Não, eu vou cobrar aos poucos. Bem, Vânia, de fato, e a Diana se referiram a coisas muito belas. Eu achei uma frase, um anônimo, que diz que a busca da verdade é uma cadeira incômoda, onde poucos estão dispostos a se sentar. Esperemos reverter essa situação, o sentido dessa frase. Eu posso adicionar algumas coisas que já falamos muito com o nosso grupo e eu me sinto autorizada de dizê-las em nome do coletivo que eu represento. Trabalhar na comunidade é um intenso registro emocional nos momentos em que estamos com as pessoas, com os grupos ou com as instituições. Por quê? Bem, porque aí circulam lógicas diversas nas narrações ou nas narrativas dos atores sociais, porque recebemos o impacto dos corpos, do nosso e dos outros, o impacto das gramáticas do vestido, do vestir sempre em relação ao contexto social, econômico e principalmente ideológico, no que estamos todos submersos como sujeitos para experienciar com um pensar sócio-pensante. Hoje, esse encontro nos comove, é o primeiro de vários, e é um forte chamado para escutar as vozes nesse caso, dos convidados, porque aderimos à ideia de que a teoria está nos fatos e que o nosso trabalho é conjunto entre nós e com eles, e entre eles. É um trabalho conjunto e coletivo, onde podemos falar da teoria que está nos mesmos fatos, na experiência. Obrigada. Bem, muito bem, obrigada. Agora vou explicar novamente a dinâmica do encontro. Teremos 15 minutos para cada expositor, posteriormente o diálogo com o público, que será através do chat nos 2 idiomas. Em português, pelas colegas Dionela Toniolo e Elizabeth Chemente, e em espanhol por Marita Cajupan e Sarit Grossman. Cada expositor será apresentado por um colega. Deixo vocês com Diana Sack, que fará a primeira apresentação da expositora. Vou apresentar a Anaísa Deus Ajala, psicóloga com formação em violência baseada em gênero, no marco da mobilidade humana. Hoje é coordenadora de projetos sociais especializados em saúde mental e direitos humanos voltados à situação migrante e refugiada venezuelana no CAPS do Peru. Ela, nesse momento, está na cidade de Tunis e falará a partir daí. Abi, a palavra é com você. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade, esse espaço para socializar e contribuir na diminuição das brechas de desigualdade da América Latina através da análise individual e intervenções coletivas. Eu sou a Bia Anaís e eu gostaria de contar um pouco a minha história como mulher transgênero numa espécie de linha do tempo. Bem, durante a minha gestação, a ginecologista responsável pelos exames da minha mãe visualizou uma fêmea, porque eu sempre permaneci com as pernas fechadas durante as ecografias. Bem, então, sempre me chamaram Anaís. O nome que eu escolhi, 29 anos, depois de da minha conceição, numa conversa com a minha mãe, que lhe perguntei se eu era uma menina aos 9 meses. Na minha primeira infância,
A minha mãe viu que eu me maquiava e usava as roupas da minha mãe. Para isso, a solução foi ir a um médico com um olhar condutista. Recomendou me ensinar condutas próprias do gênero masculino. Eu lembro ter me barbeado perante na frente de um espelho juntamente com meu pai para aprender os que faziam os homens. Na infância, a possibilidade de ser mulher chegava através da imaginação e eu sempre escolhia uma personagem mulher que me representasse. Sempre gostei de brincar com bonecas. A partir dos 7 anos, eu senti atração por outros companheiros da escola, principalmente por um professor que era o professor de computação. Aos 9 anos, houve um evento, eu fui abusada por um familiar, mas esse evento nunca foi entendido como traumático, pelo contrário, eu via como um jogo. Desde então, tomei mais consciência da minha atração por crianças. Durante a puberdade e a adolescência, surgiram muitas perguntas na minha vida. Por que eu tive que ser homossexual e a reprovação de Deus pelo que estava acontecendo comigo? Mais contexto, dos 2 até os 17, estudei no colégio católico. Na adolescência, tive as minhas primeiras experiências com meninos, e sempre com afinidade com os papéis femininos. E justamente pela educação católica que eu recebia, eu, às vezes, até rejeitava essa situação. Nessa etapa, não era uma possibilidade para mim fazer uma transição. No entanto, no meu mundo, não era possível, eu sentia rejeição por pessoas trans, pensando que isso era ruim, uma coisa má. Aos 19 anos, estudei psicologia, e foi aí que, pela primeira vez, eu fui à terapia para entender o que acontecia comigo e a minha orientação sexual. Eu lembro da minha primeira consulta, onde me perguntou a psicóloga, o que você quer falar hoje? Eu falei, hoje é o meu aniversário, eu sempre quis estar aqui e é o meu presente. Aí começou um processo de aceitação sobre a minha orientação sexual que finalizou aos 21 anos. Nessa etapa, na universidade, eu me maquiei, me vesti de mulher, brincando com amigas que compartíamos o mesmo. Mas foi ego, só isso. Foi um jogo onde eu sentia muita paz, mas mesmo assim não era uma possibilidade para mim. Eu nem pensava passar ou atravessar por uma transição. Nos últimos semestres da minha licenciatura, aos 23 anos, comecei a praticar psicologia infantil e a lidar com crianças com PA e síndrome de Down e outras perturbações. E a partir desse papel, eu senti que eu tinha que ser duas pessoas, a profissional e a pessoa que eu sou. Aos 24 anos, eu emigrei para o Peru e aconteceram muitas coisas que me fizeram questionar ainda mais a minha profissão. Será que eu poderei exercer e ser psicóloga? Pouco tempo depois de emigrar, consegui entrar numa escola no Peru como psicóloga e eu também concorri em uma agência de modelos como homem, com o objetivo de que na academia de modelos abrisse um curso de autoestima e autoconceito que eu pudesse dar aos concorrentes. No entanto, continuava a minha dualidade, sem equilíbrio entre o ser e o fazer. Para mim, a psicologia era um elevado padrão de comportamento que eu tinha que mostrar à sociedade, onde não havia a possibilidade de mostrar a minha orientação sexual, apesar de ter trabalhado nisso durante muitos anos. Estava num país estrangeiro e a minha necessidade de interagir foi difícil, e um pouco de, digamos, de supervivência do mais forte.
Só depois da pandemia, quando eu comecei a seguir as histórias de 3 mulheres trans mexicanas através das redes sociais, eu voltei a conectar com esse sentimento reprimido durante tantos anos. Até então, apenas era uma curiosidade, e eu estava descobrindo que era uma mulher trans e era possível ter uma vida normal, com sucesso. Aos 28 anos, eu iniciei uma relação com um homem heterossexual. Eu senti viver uma fantasia de mulher. Meses antes, eu tinha começado a me barbear na medida em que passavam os meses, eu me maquiava para mim com maior frequência no meu quarto. Eu não gostava dos pelos. Eu comecei a sentir ansiedade e rejeição pela imagem que eu via no espelho. Depois eu decidi me operar para feminizar o meu corpo, porque eu tinha obesidade e sobrepeso. A obesidade, para mim, nas diferentes etapas da minha vida, foi um brasão para não enfrentar a sexualidade na adolescência, antes de iniciar a terapia e antes da transição. E por comparação, eu já tinha me decidido a ser mulher e, digamos, faço consciência do contexto social e comecei a me questionar: vou perder o meu trabalho? Vou me dedicar ao quê? Se a psicologia faz parte da minha identidade, tanto quanto ser mulher, o que vou fazer daqui à frente, daqui em mais, sem tiver o apoio da instituição? Só sei ser psicóloga. Bem, infelizmente, eu recebi um apoio incondicional no meu trabalho e lembro de uma colega que dizia para mim: se tivéssemos tido essa conversa há 20 anos, talvez eu tivesse convidado você a pensar melhor. Mas agora você poderia trabalhar os direitos humanos e a clínica para ajudar meninas trans como você. Um colega, numa reunião que tivemos para falar sobre como eu estava me sentindo na minha transição, me comentou: eu mentiria a você se dissesse que você será aceita em todos os lugares e os trabalhos vão abrir as portas para você. Talvez você ache pessoas que não tenham sensibilidade enquanto tema. Foi que percebi que eu estava perdendo não apenas os privilégios de ser homem, mas eu estava me tornando mais vulnerável. Eu comecei a pensar: a sociedade não está pronta para mulheres trans. Eu já não posso sair sozinha, já não posso ir a alguns lugares sozinhas, eu poderia estar em risco. Até ir a festas, eventos poderia ser perigoso para mim numa cidade tão pequena na que eu moro agora. A partir daí, me percebi que é um contexto violento para mim, eu não estava acostumada, mas tinha que me habituar, porque isso acontece habitualmente na América Latina com as mulheres. Isso faz parte de ser mulher. Isso último tem sido umas coisas mais difíceis para mim, ter de lidar com diferentes tipos de violência todos os dias, principalmente estrutural nas instituições públicas. Ser chamado de homem para me ridicularizar em espaços com muitas pessoas num contexto malicioso. Ser xingada na rua. Ter medo de ser parada pela polícia porque eu sou estrangeira e há mais preconceitos. Além de que os meus documentos continuam sendo masculinos, de homem. Apesar da violência que pode ser viver numa sociedade sexista, onde nos sentimos desprotegidos, vale a pena lutar por aquilo que você sente, pelo que você é. Independentemente do perigo que isso possa representar, eu prefiro, claro, tentar, em vez de ficar no segundo plano. Prefiro viver em congruência entre ser e o fazer, e prefiro ser eu. Obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação, Abi. Muito emotiva.
Muito obrigada. Vamos agora ouvir os próximos expositores. Fernando Ambiguiano, da Sociedade Psicanalítica de Guadalajara, irá apresentar o segundo expositor. Fernando. Obrigado, Mônica. Bom dia a todos. Vou apresentar Rolando J. Carmona. Rolando é curador independente de arte, venezuelano, participou na Venezuela na criação de 2 institutos culturais. Ele é Quatmoin e o Museu Manaure. Em Paris, trabalhou por 8 anos no ateliê de Nicolas Schopper, pioneiro da cibernética aplicada à arte. Colabora atualmente com várias galerias privadas, coleções e museus na Europa, incluindo o Rauterstraat na colônia, Alemanha. Tem interesse na área de trabalho atual. O seu interesse no seu trabalho atual é refletir sobre corpos não binários a partir de uma perspectiva BIPOC, que significa trabalhar com pessoas negras, indígenas e pessoas de cor. Está escrevendo agora, Rolanda, diz que quer ser apresentado como puta e curador. Bem, a palavra é de Rolando, por favor. Por favor, podemos fechar os microfones? Rolando, você está silenciado. Pronto, sim. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar hoje com vocês, mas não era a forma em que eu queria ser apresentado. Há uma questão muito importante para mim dentro do processo de reconhecimento e dentro do processo teórico, que é me apresentar como curador e trabalhador sexual. Isso quer dizer curador e puta. Eu teria gostado de que me apresentassem dessa forma. Me desculpa, Fernando, eu não sabia dessa solicitação. É muito importante, porque isso explica por que eu estou aqui. Eu não sou apenas um curador de arte, eu sou um corpo migrante. Eu sou da migração venezuelana e que tenta teorizar essa experiência para atravessar as minhas sombras com os meus interesses acadêmicos. Era importante começar dizendo quais são as minhas áreas de trabalho. É importante explicar do contexto latino-americano. Não é apenas ler corpos não binários, mas a ideia... Eu estou especializado em arqueologia de arte eletrônico. Hoje, depois disso, depois dessa introdução puta curadora nesse... eu quero dizer à equipe um pequeno relato acadêmico e pessoal sobre corpos migrantes. O que quer dizer isso? Mariconeria tropical e corpos migrantes. Quer dizer se reconhecer como corpos queer, vinculados à dinâmica latino-americana. E se reconhecer como corpos migrantes. O que significa isso para as nossas vidas? Para a estética? E como levar isso? Como eu comentei, sou um curador especializado em arte eletrônico. Durante a pandemia, depois da morte da senhora com que eu trabalhei, eu achei notas da minha adolescência e eu percebi que eu odiava minha mãe com toda a minha alma. Por quê? Porque a minha mãe era evangélica.
porque fazia parte do meu dia a dia. A minha mãe me obrigou a fazer um ato de conversão. Não aceita minha homossexualidade e muito menos do meu muitas coisas que têm a ver no contexto hispânico. Eu assumo toda essa situação e passo por uma crise. Eu sou um curador queer. Eu não sou capaz de reescrever a história da minha comunidade. Se eu não faço isso, ninguém vai fazer. A ideia é reescrever tudo. Eu quero explicar o que é ser queer. Temos de definir isso. Como diferenciamos os modelos gays e os modelos queer? Porque se definir como marica tropical é uma cultura queer. Muito se fala, muito se vulgariza e se banaliza através dos corpos cis. Os corpos cis são os que coincidem com a sua identificação biológica. O fato de que o homo use roupas de princesa, isso não faz você queer. O fato de que você seja burguês, delicado e trans, nem sempre faz você ser queer. O queer é ser não binário e talvez aspirar ser uma princesa. A trans que sonha com ser criatura como mulher trans é queer. A mulher que aceita ser a professora de escola, inclusive sendo hétero, é queer. O migrante. Queer é uma forma de se apropriar das margens. Teoricamente, nasce como uma forma de se apropriar do insulto, mas também, conscientemente, quebrar com a ordem biológica a binariedade. Binariedade que nem sempre homem e mulher, e principalmente agora. Essa identidade pode ser homem-máquina. Quebrar essa binariedade e essa lógica antropocêntrica pode ser também pensar que estamos no nível entre inteligência humana, inteligência artificial e inteligência biológica. E se pensar queer, fazendo ênfase nas teorias, pode se pensar cyborg. E pensar nessa possibilidade que nos trouxeram os anos 90 de reinventar o gênero, o corpo, toda a nossa existência física. Nos 90, vivemos um processo de entrada da tecnologia no nosso dia a dia, os dispositivos, e nos reinventamos. Isso é ser queer. É importante destacar isso, porque quando chega um paciente que quer operar a partir da lógica queer e talvez não tenha as ferramentas para afrontar essa situação, é importante falar de dentro, que não sejam psicanalistas héteros, teóricos héteros que falem por nós, nem que os que falem por trabalho sexual, migração, temos suficiente nível como para autodescrevermos. Decolonização intelectual que eu vivi, tentando entender e enfrentar a arte eletrônica, e a digitalização do mundo, essa grande mudança, eu precisava falar a partir da minha realidade de imigrante, de marica, de viado, que eu faço também, mas eu tinha que resolver essa situação. Eu fiz entrevistas que terminaram sendo um livro. Eu tentei reconhecer alguns processos recorrentes numa corpa migrante latino-americana, se reconhecer como viado latino-americano e tentar operar através de uma lógica que não é aquela lógica que conhecemos como gay, homem saudável, feliz. Não, isso não somos nós.
somos tristes, temos fome, nos prostituímos, nos crucificamos, e talvez estamos mais próximos da questão mais popular e escura e de luta pela sobrevivência, quando comparado com um corpo queer. A ideia é analisar como são os nossos braços. Eu reconheci 5 processos. Desculpe, Rolando. Marita, temos uma mensagem que pedem para ele falar talvez mais lento. Eu acho que não é tão lento, é vocalizar. Eu estou falando devagar. Eu quero compartilhar que parte do processo teórico de reescrever a contemporaneidade na Venezuela é reconhecer os diferentes momentos ou processos pelos que atravessa uma o corpo queer latino-americano. Como vimos isso na estética e como os artistas podem falar disso? Eu gostaria de compartilhar aqui a minha tela. Já estou compartilhando? Não, ainda não. Você tem que colocar em compartilhar, share screen. Isso. Bem, de início, eu nasci com um desequilíbrio hormonal. Podemos falar de um país através de uma lógica queer e eu teria gostado de ter nascido homem ou mulher. O meu nome é Venezuela. Eu sou transformista, trabalho nesse nightclub, mas não é a minha meta. Eu sou transformista porque eu nasci com um desequilíbrio hormonal. Eu teria gostado de ter nascido homem ou mulher, mas como eu não me sinto feliz, ninguém se sente feliz. Mas eu tenho certeza de que eu vou atingir a minha meta. Era, digamos, o início para mostrar a vocês como falar desse processo. O primeiro processo que vivemos, esses processos podem ir e voltar durante o longo da vida. Sinto que ele está lendo, eu não consigo acompanhar isso. Não. É que eu quero mostrar exatamente. Começa um processo muito bonito que você reconhece que você não está sozinho e você se reconhece nas pessoas famosas da sociedade. É o que inicia aí uma relação. Paralelamente, é um processo forte que você tem consciência de que você tem um corpo criminal e esse artista fala de uma forma lapidária sobre isso. Está sendo muito difícil para mim interpretar, peço desculpas. Trabalhar com pessoas trans, aí fala e se refere aos diferentes crimes que cometeram contra elas por familiares. Aí começa um processo liberador, você começa a amar esse corpo criminal, você começa a aceitar, explorar e assumir que você não opera a partir da lógica heteronormada. Assumir, por exemplo, HIV, pode ser uma situação que você tem que se apropriar e amar como situação. E ser, então, outside da sociedade é um caminho. Já tem uns 15 minutos. Cheguei aos 15 minutos ou não? Bem, há um processo também chave que vivemos como corpos migrantes. Isso inclui
enfrentar disforia de gênero, situações que afetam as pessoas trans, enquanto a disforia de gênero são coisas que deveriam ser analisadas e estudadas clinicamente para que possam trabalhar com pessoas desse tipo. É um processo que me interessa, que fala da autocossificação. O que quer dizer isso? Na hora em que você já é assumido queer e começa a processar e a se aceitar a sua escuridade e se apropriar dessa obscuridade, bem, esse momento é que, para sobreviver, você se autocossifica. Muitas vezes, aí nos leva ao trabalho sexual. Muitas vezes temos mulheres venezuelanas trabalhando nessas áreas e se apropriando do espaço público para sobreviver. Para algumas pessoas pode ser por prostituição, mas é uma forma de sobreviver, é controlar o desejo do outro através da objetivização. O que vivemos os migrantes, não sei, na América Latina talvez não está a questão tanto exótica, mas é um processo de reinvenção da personalidade e do corpo, onde o marica passivo do povoado acorda um dia transformado em caminhoneiro na Europa. Então, há um processo de reconfiguração do mesmo eu gay, do corpo queer, que acontece quando você migra. Temos o microfone aberto, poderíamos fechar, por favor? A autocossificação, para quem assume com consciência, muitas vezes se prostitui por sobrevivência, mas infelizmente nem todo mundo tem as ferramentas políticas, teóricas, para enfrentar esse trabalho social através de uma consciência clara de autocossificação. Esse processo de caos me levou ao livro e também a outros projetos que surgiram paralelamente, porque a autocossificação, para mim, é uma linha de trabalho de pesquisa, de investigação, e surgiu um projeto na França, que é My Body. Meu corpo é a sua coisa, o meu corpo não é a sua coisa, é o nome do trabalho. É possível atravessar as sombras, é possível atravessar essa vida não oficial com um trabalho tão digno como pode ser um curador. Há obras tão políticas e belas como, por exemplo, esta frase que vemos aqui: meu canibalismo devora seu canibalismo. Há frases belas que os artistas se exploram a sua imagem de negro fetiche, negro coisa, para se mostrar perante o outro. Há um vídeo maravilhoso de uma tese doutoral maravilhosa do twerk, como no twerk, no momento de resistência, o twerk é o movimento que fazem as mulheres negras com o bumbum. É uma forma de comunicação. No voguing e no twerk, o que opera é a autocossificação. A autocossificação é um método, uma metodologia de autoempoderamento. As mulheres que fazem o reggaeton, ou perreo, ou essas danças, é uma autocossificação. Operam a partir da autocossificação, se transformam em coisas intencionalmente, exploram esse objeto. É uma forma de controlar o outro. Não se vitimizam. Isso a mulher venezuelana tem clara. Como manipular o desejo do outro, como gerir a pulsão sexual para esse corpo coisa a partir de seus próprios corpos.
É o que estou trabalhando sobre isso. Há um último ponto que nem todo mundo chega aí, porque já é uma questão mais teórica, que é se apropriar do corpo marica, ou viado, sim, do verbo marica, aprender a falar queer, operar queer, não gay, porque essa imagem do homossexual delicado, frágil, feliz e branco não nos corresponde, não nos corresponde se apropriar desses corpos. Nem todo mundo pode fazê-lo. Nem todo mundo consegue. Estão vendo a tela, não é verdade? Sim? Ok. Quero mostrar umas imagens, nesse caso, que fazem parte da minha pesquisa. São os nossos artistas, que foi uma exposição feita no México e em outro país. E mostra como falar e operar queer. Um projeto de fotografia onde pessoas trans da comunidade LGBT da Venezuela se vestem como personagens icônicos do conflito militar venezuelano. É uma obra que narrativamente é política, é uma obra que não reivindica o corpo trans, a partir de uma lógica onde se cosifica o corpo, mas fala a partir de uma linguagem queer, fala a partir da palavra do marica latino-americano, onde para falar de política, da crise que estamos vivendo, criam essas imagens e comunicam sobre a dinâmica da política venezuelana. Aqui está o lobista, o que foi assassinado na marcha, o indígena manipulado, ativista comunal, Fidel. Poucas pessoas chegam a esse nível de cura, onde você se apropria dos códigos da sua comunidade, do seu país, mas os nossos artistas têm isto. Durante a terapia, é importante falar e mostrar ao paciente como resolvem os artistas o se aceitar a partir da lógica queer. É o artista. Então, nesses processos, é importante, claro, não julgar, mas, é claro, pode chegar com vocês um trabalhador sexual que está numa crise, nunca assumir uma postura abolicionista, porque isso pode levar ao suicídio do paciente. Rolando, você poderia ir encerrando, por favor? Sim, exatamente. Claro. Há outras dinâmicas e duas coisas que são rituais associados ao processo de autodestruição e de negação que é importante que vocês tenham, que são os rituais onde os homossexuais passam 3, 5 dias tendo relações sexuais com drogas. Isso faz parte de um processo de inserção social na Europa, mas também de exploração do corpo e de autocossificação, porque essa dinâmica que sente o burguês, que fornece droga aos migrantes para tentar se vincular na sociedade. O migrante faz isso para se integrar à sociedade, e o outro, o que fornece a droga, é para dominar. Talvez podem vocês receber um paciente que são viciados, bem, não assumam uma postura moralista nem de mães, porque é complicado entender também que essa personagem nesse processo está no processo de liberação, e essa pessoa nesse processo se reconheceu na sua identidade e sexualidade. É uma questão muito recorrente com os migrantes.
Na Europa, claro, eu não sei se isso, como dinâmica, acontece na América Latina. Foi maravilhoso. Lamento que ele não tenha utilizado fone de ouvido para eu receber melhor o áudio. Eu não sei se eu fui claro, eu misturei muita emoção com essa preocupação teórica que eu tento tornar científica, mas é impossível às vezes. Muito obrigada. Muito obrigada. Na verdade, foi muito emotiva também a sua apresentação. Com muitos tópicos, temas que, pelo menos no meu caso, alguns eu desconhecia. Mas, bem, muito obrigado por isso. Agora, continuamos. Isabel Mancioni apresentará a nossa última expositora. Isabel, por favor. Bem, primeiramente, eu quero dizer que a Mônica e eu falamos com a Olga não há muito tempo atrás e achamos uma pessoa muito gentil, muito colaboradora, muito querida. Nos encontramos com a Olga em Buenos Aires. Eu a convidei para almoçar e ela foi discreta. Apenas tomou um cafezinho, talvez para cuidar da sua estética. Eu fiquei maravilhada com ela, porque ela teve uma conversa com duas desconhecidas e essas pessoas desconhecidas, para elas, se sentiram muito confortáveis com elas. Ela estudou psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Peru, é magíster em estudos teóricos em psicanálise da mesma universidade. Psicanalista, membro da Sociedade Peruana de Psicanálise e da Associação Psicanalítica Internacional. Professora na Pontifícia Universidade Católica do Peru e no intercâmbio também. É autora de diversas publicações sobre temas de gênero, sexualidade e homoparentalidade. Na atualidade, está fazendo doutorado em estudos psicanalíticos na Pontifícia Universidade Católica do Peru e é autora de Cortejo, em 2022. Seu primeiro romance de ficção editorial, Planeta, Rebelião do Gênero, Guia para Mães, Pais e Cuidadores do mesmo ano, sobre o selo Paidós, e de Hoje Eu Quero Ser, desse ano, 2023, um livro para crianças, publicado por Planeta Júnior. Bem, querida Olga, a palavra é com você. Você está com o microfone fechado, Olga. Agora sim? Bom dia, boa tarde. Estava agradecendo a Isabel pelas palavras e agradecendo ao FEPAL pelo convite. E por esse intercâmbio, essa troca de ideias. Chamou a atenção o título, Falemos do Elefante na Habitação. Nos referimos quando falamos do elefante na habitação, no quarto? Se refere a uma coisa que está entre nós, de forma evidente, mas que não é mencionada. Uma questão que ninguém quer tocar, o tema que ninguém fala. Incomoda de fato, que é difícil. Eu fiquei pensando, será que não falamos de sexualidade? Não falamos de diversidade? Não falamos em diversidade, a sexualidade e diversos cenários dessa diversidade existiu sempre. Me chama atenção a forma diferente em que as épocas entenderam a diversidade. A diversidade existe, muda o entendimento, e é do que estamos falando hoje. Desde Platão, esse ser completo que tinha seus sentindo que era perigoso, corta esse andrógeno e também os que transitaram entre homens e mulheres, o Afrodita também, hermafrodita, corrige, que se une ao corpo da mulher e possui ambos os sexos, ambas as genitálias. Então, a sexualidade sempre foi pensada em todas as épocas. Um livro maravilhoso que fala sobre a forma diferente de entender a sexualidade. Na época de Galeno, no século II, depois de Cristo,
havia a teoria de um único sexo, um sexo único. As mulheres, na verdade, eram homens que tinham genitálias no interior. Segundo Galeno, não haviam tido a sorte de receber esse calor vital que tinham impedido que a perfeição fosse dada às mulheres, e os homens tinham a genitália no exterior e as mulheres no interior, de uma forma equidistante. O pênis seria a vagina, os testículos, os ovários, essa definição de externo e interno, que também achei interessante. É no século XVIII, que muda a concepção, entendida com essa diferença sexual como física, mas também com qualidades psíquicas inerentes a esse corpo. Isso é importante. É o corpo quem manda e é o psíquico como dependente desse corpo. É uma questão que se está revisando fortemente na atualidade. No século XIX, essa ideia fica mais avançada. Os homens estavam constituídos por células catabólicas que conservavam ou consumiam energia. Essas células, chamadas catabólicas, consumiam energia, fazendo que os homens fossem apaixonados, fortes, enérgicos, enquanto que mulheres possuíamos umas células chamadas anabólicas que conservavam energia. E trazendo como consequência que as mulheres fôssemos passivas, conservadoras, ociosas. Dessa forma, como Inter dizia, os conceitos de masculinidade e feminilidade também foram mudando com a história. É interessante que Freud considerou sempre a forma em que a cultura gerava discursos sobre a sexualidade e nos alertou sobre esses saberes, entre aspas, que não correspondiam, mas pareciam ao que falavam os pacientes no consultório. Na época de Freud, vitoriana, heteronormativa, em 1905, a sexualidade era entendida como que aparecia na adolescência, a partir das questões hormonais. Se considerava que o sexo se sentia atraído pelo outro e havia uma concepção de que a finalidade era a reprodução. E em 1905, Freud discrepou e falou coisas muito interessantes. Ele propõe que existe uma sexualidade infantil, que sabemos que trouxe isso muitos problemas a ele. Falou de que a pulsão era independente do objeto, não havia tal coisa como uma mãe entre a pulsão, o desejo e o objeto, tínhamos de achá-lo. E que a finalidade da sexualidade não era a reprodução, mas diversas formas de prazer e vínculo. Em 1905, Freud discrepou, não estava de acordo com o que acontecia na época e deixou esse ensinamento para nós. Nesse texto também fala sobre a sexualidade psíquica, conceito que trabalhou durante toda a sua obra. Ele sempre se perguntou dessas formas de bissexualidade. Outro texto fundamental, em 1920, onde ele menciona 3 características que têm a ver com a sexualidade que se relacionam, mas não dependem uma da outra, e se refere aí ao sexo como biológico, genitália de homens e de mulheres, mas também fala dos aspectos psicológicos que ele chama de masculinos e femininos. Nesses ensaios, nós 3 já tinha feito essa definição, masculino e feminino, entendendo como um construto social. Depois a orientação sexual, e fala que um não prediz o outro, que não é preditivo a psicanálise, e atendemos a pessoa a partir de hoje, entendendo sempre daí para trás, não há nada generalizável, todos os seus processos são únicos. É interessante, isso é proposto por Freud 30 anos antes de que Simone de Beauvoir escrevesse ou falasse sobre o gênero, e onde se cunhou o termo gênero. Freud escuta e baseado nisso, modifica suas teorias. Isso é fundamental. Herança dessa escuta que modifica o que ele ia pensando e criando. Não o Édipo de 1910, e aquele da criança apaixonada pela sua mãe, identificado com o pai do mesmo sexo, foi modificado em 1923, dizendo, não, as coisas não são assim. As crianças se identificam com ambos os pais. Esse Édipo completo, que parece ser que não é o mais popular, eu sempre me pergunto por que associamos mais o primeiro Édipo, quando o último completo é a última
elaboração de Freud e do Édipo e abre possibilidades imensas, identificações cruzadas, desejos cruzados, mais próximos a como entendemos hoje a sexualidade. Também muda o seu conceito de prevenção, porque em 1905 tem essa abertura original, por fim, define que a sexualidade parcial deveria culminar numa sexualidade genital heterossexual. Mas ele fala que isso é injusto, que pretender uma sexualidade comum para todos é injusto, e traz uma visão interessante dizendo, isso é assim porque a sexualidade é reprodutiva, e é a única forma que temos de nos reproduzir, mas digamos, injusto para as sexualidades dissidentes. Agora, muitas formas de se reproduzir, eu também vou tomar um golinho de água. A reprodução não está ligada à sexualidade, somente, e se geram novos cenários, tanto enquanto a sexualidade e família. É verdade também que, unido, de fato, a essas visões avançadas a partir da escuta, Freud, homem da sua época, atribui ao corpo uma série de características que são reformuladas na própria psicanálise, como a inveja do pênis, essas adjudicações ao corpo que parece que trazem consequências psíquicas, são revezadas há muito tempo. Em Nova York, nos levam a perguntar sobre quanto da biologia, não escutei o nome da pessoa, tem estado na psicanálise presente para continuar representante. Napoleão falou, inspirado a geografia é destino e Freud fala a anatomia é destino. E a pergunta é, não será mais bem que os contextos socioculturais são o destino? A prevenção já não é entendida como uma prática sexual perigenital, mas a psicanálise é entendida agora como perversão, uma forma de se vincular a partir da agressão. A forma erótica do ódio, segundo Stoller, ele definia assim a prevenção, onde se prioriza o afeto entre os casais e não a prática. A relação é a prioridade e não o sexo ou o gênero de quem participa nela. Fleischmann e McDougall consideram perverso qualquer prática sexual que não seja consensuada. É o estupro, a destrutividade, não consideração do desejo do outro, que define hoje em dia a perversão. É verdade também que a história da psicanálise foi patologizada, considerada como psicose o fato de que a identidade de gênero não correspondesse ao sexo atribuído ao nascer. Os psicanalistas, seguindo a escuta freudiana, corrigimos os nossos erros. 26 de abril de 2022, a Associação Psicanalítica Internacional fez pública a sua postura de respeito para todas as identidades sexuais e de gênero, rejeitando qualquer intervenção coercitiva que queira modificar a identidade de gênero, a expressão de gênero de qualquer pessoa. Está lendo muito rápido. A técnica psicanalítica não tem esse propósito. Subjetiva é a reflexão e a descoberta do sentido pessoal de cada pessoa. Isso foi aprovado no board da IPA em 26 de abril de 2022. Eu não tenho textos. Os psicanalistas falamos do elefante na habitação, no quarto, com alguns acertos que contribuem ao entendimento da sexualidade e acerto do que nós temos que encarregar. Mas hoje mudou de forma importante e eu destaco a forma em que falamos ou o lugar a partir de que fazemos isso. No nosso trabalho hoje não falamos da diversidade, falamos com a diversidade. É uma frase que diz, não falem de nós, falem conosco. Atribuída a frase ao movimento de liberação gay. Fernando Orduz achou que foram os Mapuches que cunharam essa frase. Não posso trazer a citação correta, mas a mensagem acho que é clara. Nesse webinar hoje, conversamos entre pessoas que são trabalhadores sexuais, que fazem arte, curadores, e se repensam como Rolando. Conversamos com psicólogas que cuidam e transformam, acompanham como Abi, e que psicanalizam e escrevem como eu.
Quando eu pertencia quando eu entrei à análise, eu pertencia ao grupo de, ai, me perdi, desculpe, me desculpe, está indo muito rápido. Eu sempre me senti muito afortunada, e eu sou muito afortunada. Aprendi sobre diversidade no grupo de Coat, da Mandy e Maria Sabe, Letícia Glossi, Alejandra Maropa, várias mulheres maravilhosas. Quando mencionamos, omitimos, mas tenho muita gratidão a todas as pessoas com que aprendi e continuo aprendendo, e é por isso que eu quero expressar aqui a minha gratidão a elas. Escrevi textos acadêmicos que falam de diversidade, mas eu, ao mesmo momento, retomei o meu desejo de juventude de ser escritora. Acho que sempre escolhemos jovens a nossa vocação, mas temos outras opções. Eu queria ser escritora como Simone de Beauvoir e psicanalista como Ingrid Bergman de Me Conta a Sua Vida. Estava na dúvida, na verdade, os meus pais eram leitores, eu tinha opção de ler muitos livros, eu li muito, e quando eu gosto de alguma coisa, eu sou muito entusiasta. Eu tive a oportunidade de ler A Plenitude da Vida, de Simone de Beauvoir. Esse caso não é um livro de ficção, é um livro autobiográfico, e foi mágico, porque era da época da pós-guerra na França. A experiência dela, pós-guerra, era a autobiografia dela, e deu forma aos Mandarines, uma ficção que colhia, eu digo, um collage, parte da realidade transformando o mundo. Que ficção cria histórias novas, e isso me deixou apaixonada desde então. Senti que a arte chega onde nada mais chega. Eu tinha pendente isso de escrever, e comecei a escrever. Na pandemia, escrevi Cortejo. E o primeiro que eu escrevi foi o título. É uma palavra linda que une o cortejo da morte e o cortejo do apaixonamento, da paixão. A vida e a morte, eu queria explorar sobre isso. Eu não sou formada em literatura, eu tinha que escrever do que eu sabia. É a história de uma psicanalista que se psicanaliza e explora a sua orientação sexual no geral. É interessante porque nas apresentações que eu já fiz de cortejo, conversas com os meus colegas, um moço me falou, um moço de 20 anos me falou, eu adorei o seu livro, e eu me sinto, como 20 anos, tão identificado com sua protagonista, que é uma mulher de 40 e tantos. Em outra oportunidade, uma moça me falou, se eu tivesse sabido que tratava de uma relação entre mulheres, eu não teria comprado, mas agora eu me apaixonei das personagens. Eu acho que a arte chega a espaços onde mais nada chega. Eu tive a sorte, depois da publicação de Cortejo, que a editorial me pedisse um ensaio, que é a Rebelião do Gênero, que é um guia para pais, mães e cuidadores sobre a diversidade sexual. No meu consultório, a experiência da editora que pede, a pessoa não entendia coisas que estavam acontecendo, termos novos, estavam assustados os pais, e a experiência era a mesma que eu tinha com os meus pacientes jovens, na sua diversidade, que não transmitiam a seus pais coisas que estavam sentindo, então me pediam para eu explicar. Geralmente, quando vejo jovens, não via pais, mas agora, revisando a técnica, não é que eu saiba, eu digo como eu trabalho, eu escuto os pais, sinto que se cria uma ponte de entendimento, entendimento onde os pais me entendam, como dizia Freud, a introdução ao narcisismo, que os filhos não são como nós os imaginamos ou queremos que sejam, mas são os que são, e que não temos de perder escutá-los, e, evidentemente, entender como nós entendemos a diversidade, e por isso nasceu o gênero. Por isso eu falo de gênero, do trans, do não binário, da desnaturalização do gênero. E a necessidade da rebelião são temas que eu trabalho nesse livro
sempre baseada na experiência com pacientes e pais que vêm preocupados, porque eles são generosos, e eu vejo que esses pais estão procurando a possibilidade de que os filhos sejam nomeados como querem ser chamados, banheiros mistos, pais que acompanham os filhos para mudar os nomes, e esses meninos acompanhados nessa transição é uma questão muito diversa. A comunicação e o diálogo é o melhor que pode acontecer. Você poderia ir encerrando em mais 2 minutos, por favor, porque a ideia é que tenhamos espaço para a troca de ideias. E, por fim, eu ia para aí, eu publiquei o meu primeiro conto para crianças, para infantes, para... A minha mãe lia muito para mim, eu gostava dos contos com finais felizes. Hoje eu quero ser, o nome do conto, fala de uma criança que não, entende que não é nada mais valoroso do que ser um próprio. E é isso que faz a psicanálise, um espaço que cria um vínculo entre escuta e paciente. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela sua apresentação, muito emotiva também. Todas as apresentações foram muito emotivas, muito vívidas, vivas e experienciais. Como que cada um de vocês, além da parte teórica que trouxeram, também puderam transmitir parte das suas vivências, que poucas vezes nesses encontros os palestrantes compartilham. Muito, muito, muito obrigada às três. Muito obrigada. Então, agora iniciamos o diálogo com o público através do chat dos 2 idiomas e vamos fazer rodadas de respostas com os expositores e com os outros integrantes da mesa. Caso os integrantes, então, do comitê possam olhar o chat, talvez poderíamos começar com os diferentes questionamentos, perguntas e comentários. Mônica, claro, agradecimentos para a Abi, para a Orlando e para a Olga, muito emotivas as apresentações, comoventes, a vinculação com a sua experiência e muitos agradecimentos. Por enquanto, muitos saúdos e cumprimentos e agradecimentos. Passamos a palavra, então, para a Adriana, que tem a mão levantada. À medida que queiram falar, levante a mão. Depois que você fala... Só um minuto, por favor. Muito obrigada também a você, Olga, já tinha agradecido a Abi Orlando, e coincido com o que comenta a Olga, falar de diversidade também, falar com a diversidade. Também acredito que tanto Orlando e Abi mostraram falar a partir da diversidade, como comentou Rolando. Foram histórias muito, muito comoventes. Os 3 trouxeram testemunhos muito importantes que criam um tecido entre a experiência subjetiva dessa busca pessoal, mas também junto com a escolha do trabalho que escolheram, do ofício que escolheram. E como comentou a Abi, por um lado você não pode ser e exercer uma profissão do outro lado sem ser atravessado. É difícil. Vocês deixaram o seu próprio testemunho e de como conjugar os aspectos
identitários à subjetividade com o ofício ou profissão que escolhemos. Muito obrigada. Excelente as 3 apresentações. Muito obrigada. Vânia. Português. Tudo bem? Eu também quero agradecer aos 3, a Ábia, ao Rolando e a Olga. Achei também muito emocionante a fala de vocês. E agradeço a Olga por ter resgatado vários conceitos freudianos, porque eu acho que é uma traição a Freud quando a gente discrimina e vive a questão da transfobia, da homofobia. Eu acho que é uma traição aos textos freudianos. E queria fazer uma pergunta a vocês 3. O Rolando falou do ser queer, e eu não entendo profundamente sobre isso, mas o que eu entendo é que o queer era um xingamento nos Estados Unidos, né? Talvez o xingamento mais violento aos homossexuais. E isso é resgatado por um movimento, esse xingamento passa a ser positivado. Era um xingamento tratando os homossexuais como estranhos, como marginais, como despossuídos de uma normalidade. E eu acho que o movimento justamente resgata isso. Fiquei pensando que tem até alguma coisa a ver com o movimento negro, porque negro também era um xingamento e uma desumanização, objetivização do ser humano. E o movimento Resgate Negro como potência. Começa a se autodeclarar negro como potência. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque isso justamente é um movimento de resistência, é um movimento de transformar aquilo que desqualifica, aquilo que exclui, aquilo que elimina a subjetividade, transformar isso numa potência. Eu queria perguntar se essa minha compreensão está correta. Vamos juntar várias perguntas e depois fazemos uma rodada de respostas. Dionela, a palavra é com você, por favor, Dionela. Vocês querem ir respondendo? Porque ainda não temos mais perguntas. Há comentários no chat que talvez possam se somar a essas perguntas. Vejo em português.
Tem Sim, em exatamente. português da Teresa, tem um da Teresa. Em português, eu não sei se ela mesma não quer colocar o comentário. Falamos. Ela agradece a riqueza do material apresentado e uma questão que ela coloca é que ela entende que com essas visões que foram colocadas se propõe uma nova epistemologia que não domestique a partir de preconceitos e do já estabelecido. E que se possam ter, a partir de ações morais dos psicanalistas, seja que seria a manutenção da lógica binária, que o abandonar essa posição seria criar uma nova epistemologia psicanalítica. Era isso, né, Tereza? Eu espero ter colocado bem. Vamos incluir, então, isto, né, nas perguntas e, por favor, vocês poderiam começar a responder? Vocês têm algum comentário? Rolando, Ari? Eu vou fazer um comentário. Muito interessante a pergunta sobre a epistemologia, porque tem a ver com a construção do queer que explicou Rolando. Há uma crítica importante à psicanálise nesse sentido. Há um livro que diz Eu Sou o Monstro, que fala da ideia. Ele se apresentava como um monstro porque, segundo a psicanálise, ele seria um psicótico e algumas categorias que pato... Ai, desculpe. Ela fala muito rápido. E, claro, colhendo o comentário, bem, eu li muito Freud, ele tem essas vertentes tão abertas, tão revolucionárias, tão discrepadoras, ele discrepava tanto com a sabedoria da época e ele se atreveu a dizer o que escutava, o que ele sentia. Mas também tem uma teoria biologizada que está sendo reformulada. Um dos problemas da epistemologia, da cultura, não necessariamente da psicanálise, é o binarismo. É dividir, pensar que podemos pensar em duas categorias compostas, opostas e antagônicas, mas que excluem. Vemos o absurdo do binarismo. Se estudavam os binários e havia nuances entre eles. Não achou entre morto e vivo. Se a ciência avança, talvez possa haver um nuance entre morte e vida, mas entre outras categorias, entre bom e mal, tem, claro, há milhões de nuances aí no meio. A questão do gênero é que é explicado de forma binária. O homem é assim, a mulher é assim. Como sem poder ser da outra. Essa restrição, acho que envolve uma mudança na epistemologia que temos de considerar. Não apenas as categorias utilizadas, ativo, passivo, forte, débil, fraco, cálido, racional. Todo homem, toda mulher e todas as pessoas podem se localizar nessas categorias, porque essas que aprendemos como masculina e feminina são humanas, são categorias humanas, e qualquer humana pode exercer de alguma forma. Não há uma sensação de exclusão, de estar mal, que o que sentiria a pessoa que não está sendo corretamente feminina, masculina para os padrões da época. O problema é que se naturalizou. Pátria diz que não é que as mulheres gostamos de rosa e eletrodoméstico. Nos ensinaram a gostar disso. Não é que o homem não chora. Pode ser que o homem não chore. Coisas com as que nós crescemos de forma tão naturalizada, temos de desnaturalizar isso. Nesse sentido, quebrar essa questão binária que exclui refletir sobre a desnaturalização de determinados sentimentos ou condutas, acho que tem que haver, sim, com uma nova epistemologia, e já está acontecendo.
Rolando pode explicar melhor isso do queer? Há uma pergunta interessante da Vânia nesse sentido. Rolando, por favor, abra o microfone, por favor. Muito bem, obrigado. Vou repetir. Vou tentar explicar. Eu uso uma frase que diz: reconhecermos como um corpo criminal. No momento em que você se reconhece como corpo criminal, que você se apropria da sua sombra, que você sublima a sua sombra, nesse momento você começa a ser queer. É uma politização do corpo ser queer. Não só isso, é se sentir livre para moldar e quebrar a ordem biológica e ver passar o que está previsto como ser humano. Ser queer não é querer ser afeminado ou masculino, não, é reinventar a humanidade, fora do que está pré-estabelecido biologicamente. Uma coisa chave para entender o queer. O queer não anula o gay. Dentro dos diversos imaginários atuais, continua existindo o modelo gay, que não é um modelo político, é um modelo que depende da cultura anglo-saxona, pertence a classes. Não entendi o que ele falou aí. Mas, claro, que há uma energia na época que nos obriga a politizar o corpo, que sublimar o obscuro, seu corpo criminal, e assume isso, o corpo puta, o corpo migrante, o corpo bissexual, o corpo trans, o corpo da transexual que quer ser criatura. Isso é queer. Não sei se ficou claro. Além do assunto não binário, que epistemologicamente eu sinto discursivo, mas o importante é a politização e a desumanização. Muito obrigado, Rolando. Muito obrigada. Abi, você gostaria de contribuir à discussão? Sim, eu queria falar em relação ao que mencionou Rolando da politização e como eu percebo isso. Eu percebo como, a partir da luta diária que você tem que enfrentar com a sociedade, você sempre estará na oposição ao heteronormativo, que faz você entrar numa luta para ganhar espaços naturais, claro, que a sociedade priva ou não oferece a você como um banheiro público. Desde que estou numa transição, eu não posso entrar num banheiro público, porque se eu entro no de meninas, eu sou... me tiram do banheiro. E no outro banheiro eu sou, claro, assediada. Então você tem que lutar contra essas políticas que são enormes e que são também crenças que há sobre as pessoas não binárias e trans. Muito obrigada, Abi. Marita, quem está lendo o chat, vocês têm alguma pergunta? Temos mais perguntas no chat? Caso não, a palavra estaria com a Diana. Marieta, você está mutada, com o microfone fechado. Perguntas não temos reconhecimentos, é claro, para todas as exposições. Eu poderia fazer uma pergunta, se vocês concordam. Me chama a atenção, e foi super boa a explicação do Rolando sobre o queer, mas também eu gostaria de ampliar o conceito ao criminal. Eu tenho uma noção leve sobre isso, e sobre a temporalidade do processo. Se todos os processos acontecem dessa forma, em tempos e em etapas, era isso. Bem, peço a todos que, por favor, sejam breves as intervenções para que possamos mais pessoas intervir ou falar. Sim, muito curto o que eu quero dizer. Muito breve. Eu quero agradecer
meu trabalho, montar esta mesa. Eu quero agradecer pelo valor de vocês, a coragem de vocês de estar aqui. Meu trabalho, por quê? Porque houve muitas pessoas que nós falamos que não quiseram participar. Então, por isso, eu quero agradecer muito a vocês três, e também a todos os que estão aqui escutando. Na verdade, eu gostei muito de tudo, mas também quero agradecer a vocês as utilizações e a tentativa de que nós pudéssemos entender, porque vocês transmitiram muito bem parte dessa coragem que leva a assumir a diversidade, essas mudanças, assumir ser diferente. Todos somos diferentes, sem dúvida, mas alguns, de fato, eu gostei muito do que comentou a Abby em relação a que teve que assumir que iam começar e ela ia começar a estar no mundo com menos privilégios, de maior exposição à violência. Me comoveu muito a experiência de que você teve que atravessar por essa reeducação. É terrível, e nós também ser cientes de que é terrível e horroroso erro. Muito obrigada. Tereza. Bem, eu gostaria de chamar a atenção, primeiro agradecer novamente, né, a possibilidade de estarmos com pessoas que trazem seus testemunhos de modo tão visceral, né? E eu acredito que essa forma de exposição dos testemunhos em relação à diversidade sexual, né, a chamar a atenção para a jaula, né, do binário da sexualidade, também nos abre uma possibilidade de pensar que todo binarismo é uma jaula. Quer dizer, quando pensamos, né, que nós e eles, em qualquer instância, reproduz a opressão. Então, gostaria muito de agradecer realmente de que seja a partir, né, de experiências tão sofridas, mas tão valentemente encaminhadas, né, que possa esse discurso, esse debate estar dentro da psicanálise, para pensarmos, né, a importância de um pensamento não binário, seja de qualquer natureza, né? E, então, eu acho que pensar, né, o não binário na sexualidade tem consequências para todas as formas de opressão. Queria agradecer e ter outras oportunidades de continuarmos conversando. Beth? Eu também queria, agora, em meu nome, assim, agradecer, mas a sensação que me dá é que vocês deram um salto intelectual na possibilidade de ser. E isso, esse acorrentamento que a Teresa falou, não subjugou vocês. E é um modelo para a gente pensar a psicanálise a partir deste salto. E isto eu tenho assim um agradecimento muito grande por esta possibilidade que vocês nos abrem. Eu queria trazer uma questão que me pareceu, e eu fiquei em dúvida se eu entendi bem, porque me parece que toda esta discussão que vocês fazem a respeito da binariedade, desse fechamento, né, nesse aspecto, além da politização, é uma humanização. E o Rolando, eu entendi que colocou, quando falava do corpo, em politização e desumanização, pode ser isso? Eu gostaria de entender melhor esse aspecto, né, que eu não consegui compreender, porque eu entendia como justamente o contrário.
a humanidade, a humanização está para além desta possibilidade binária e que um corpo politizado seria mais humanizado. Mas eu queria entender melhor. Obrigada. Eu queria fazer um comentário, por isso eu levantei a mão. Achei muito interessante todas as exposições, mas também a cronologia da evolução da conceitualização da sexualidade que fez a Olga através da psicanálise e de diferentes autores, eu achei super interessante. Queria dizer que, na verdade, um dos temas que faz com que possamos fazer ou ter esse tipo de reuniões com tantos assistentes, participantes e com essa abertura, queria perguntar se vocês pensam que talvez haja uma possibilidade na cultura contemporânea de repensar alguns temas que talvez em outros momentos eram considerados como impensáveis. Fernando? Eu quero agradecer à mesa, porque me abriu a minha mente em relação a coisas tão interessantes. Quero pedir uma desculpa, Rolando, por não ter apresentado essa parte, Rolando, porque é o centro do que você comentou, e pensar a parte sociopolítica do queer, e tudo que envolve em termos de identidade. Pensei também em árabe, que vai da Venezuela para o Peru, Brasil, Rolando que está em Paris. Eu pensava, o que nos dá a identidade? Será esse país? Será o país onde nascemos? O corpo que temos? E depois queremos nos pensar em questões concretas para entender quem somos. E esse movimento de migratório do trans, do sex work, isso vai trazendo mais elementos para a equação e o torna mais complexo e mais específico. Então, também pensei como é importante falar desses temas, porque se ficamos no binário, se ficamos no tradicional, podemos transformar a psicanálise numa ideologia. E se não entra nessa caixinha, então não é. Ao contrário, temos de abrir a teoria e ter intercâmbios com a cultura e com tudo o que está acontecendo no mundo. Eu fiquei me perguntando se está se construindo uma identidade queer. E também pensei, a propósito da exposição do Rolando, se está em construção uma identidade queer, ou dentro do queer surgem identidades individuais do queer. Era isso, são reflexões que fui fazendo. Jean? Oi. Quero me referir ao seguinte. Eu quero retomar o que colocou a Olga. Não falar de, mas também não falar com, mas falar desde, a partir de. Foi uma coisa que me comoveu muito, foi como em Abo, como em Olga, como em Rolando, há uma queeridade na forma de expressar, há um queerness na forma de transmitir a experiência. Que, no pessoal, não vejo como tão diferente como quando um paciente está em regressão e muito em contato com essas coisas tão genuínas que, né, de alguma forma, sempre estão impedidos, e podemos captar essa queeridade do discurso, que é maravilhoso, como vocês expressaram aqui. Eu queria me perguntar em voz alta com vocês em relação ao tema do binarismo.
É uma coisa que nós pensamos no Comitê sobre Gênero e Diversidade Sexuais da IPA, em função do IPA, e em função de observar a dificuldade de renunciar ao binarismo, inclusive dentro do mesmo movimento que o questiona. Isto é, vemos que é difícil assumir o trans desde que não seja em função de um cis. Observamos que é difícil assumir o queer quando não é em função de uma heteronormatividade. Portanto, vamos nos perguntando se, na verdade, o tema do binarismo é impedirmos ou transcender. Ou seja, o que achamos na prática analítica, pensando na diferença em termos de singularidade, é que se os binarismos se constituem, que aparentemente é uma questão estrutural, a questão é como transcendermos, como ir além deles e entrar nessa espécie de equidade. É uma colocação que eu faço em voz alta e compartilho com os colegas e convidados para ver como vocês pensam essa parte, essa situação. Bem, podemos fazer, então, uma volta, uma rodada, um rodízio pequeno entre os oradores, palestrantes, e depois estamos encerrando o nosso webinar. O que coloca o colega é muito interessante. Nós pensamos com categorias. O mundo se organiza em categorias: vertebrados, invertebrados, bons, pessoas ruins. Claro que falava da criança do caos que trabalha no caos. A mãe tem o bom e o ruim. A possibilidade é integrar os binários opostos. De Klein são uma formação mental. São inevitáveis, pensamos, e eu concordo totalmente com o colega. As categorias são categorias. Um professor falava que o que estamos falando, não poderíamos falar sem categoria, não poderíamos nos entender sem as categorias. A categoria bolsa fala que é uma coisa que tem uma alça, que pode ter duas alças, pode ser grande, pequena, pode ser uma mochila, ou talvez não. Os limites não estão claros nessas categorias, começar talvez com essa consciência importante. As categorias são categorias. Isso é o que são formas que nos orientam para pensar, mas não são verdades absolutas. Transcender dessa forma seria uma possibilidade. Eu penso pro Custo em Babel. Pro Custo tinha o seu karma, ele queria calçar as pessoas dentro dessa, no seu espaço. Se eram grandes, cortavam. Se eram pequenos, esticava. Não temos que ser projustos. Babel, entendi que era um ser que queria chegar ao céu e Deus incômodo confundiu os idiomas. E um trabalho de Riquet, entendi que Babel não era um castigo, era uma proposta de integração, de tradução. Falamos diferentes idiomas, a questão é traduzir. Para construir, temos de traduzir. Não haveria uma psicanálise sem escuta. Que maravilha. Rolando. Abre o microfone, por favor, Rolando. É uma relação de corpo criminal, me perguntaram. Esclareço, é uma questão talvez generacional, talvez não aplica para pessoas de menos de 25, 30 anos. Temos de ter claro de que a homossexualidade era um crime até há poucos anos. Na Argentina, talvez antes, mas, de um lado, legalmente falando, você é um corpo criminal, mas do outro lado, como na minha experiência, por exemplo, no momento que você rompe a norma espiritual, também você se assume como criminal. Quando você rompe o Corão, a Bíblia, vocês têm que se refugiar em outra forma de deuses, porque religião você não aceita você. Temos de nos reconhecer em outro tipo de religiões, talvez na santeria. É um corpo criminal, é o que vivemos quase todos os que temos mais de 30 anos. Os jovens estão vivendo isso de outra forma, porque não conheceram a ideia de que você vai ser
preso no baile, na discoteca, e só por ser homossexual. Eu vivi isso. Então, temos de ter clareza. Essa culpabilidade sempre está presente, por mais do que você teorize. Essa ideia de escuridão leva à destruição, e é uma questão para tratar com os pacientes. Abi, você quer falar? Ah, tenho alguns inconvenientes com a internet, mas me avisem, por favor, se ficou congelada. O que falou Jean sobre renunciar ao binário, a partir da minha experiência, eu não sinto que eu renunciei ao binário, simplesmente transitei para o outro corpo. No entanto, eu entendo que esse binarismo está colocado no biológico, que se você é mulher, você tem vagina, e se você é homem, tem pênis. Então, em função da categorização, então, eu não encaixaria dentro do binarismo, mesmo sendo o meu sentir. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Quero agradecer, porque, na verdade, foi um prazer coordenar essa atividade. De todos nos nutrimos de muitos conceitos, de muitas experiências. Nos levou a pensar temas a partir de outros olhares, principalmente a não fechar espaços e pensar que a sexualidade tem diferentes trânsitos, sexualidade, gênero, há diferentes possibilidades. Não são lugares fixos. Há um deslocamento, uma mobilização, uma abertura, uma possibilidade de pensar tanto como psicanalistas quanto como humanos, com diferentes olhares, como comentei. Agradeço a todos e todas muitíssimo. E agora o encerramento será feito pela Alicia Bricênio, da Associação Psicanalítica do México, co-diretora de Comunidade e Cultura da FEPAL. Mone, Alicia vai fazer um encerramento pela direção de Comunidade e Cultura, e depois Eliane Marcelino vai ser a partir do grupo de psicanalistas da comunidade. Ok, muito bem. Obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigada, Diana. Obrigada, principalmente os três apresentadores, aliás, três apresentadores, que com muita coragem, muita sensibilidade, compartilharam seu ser trans, seu ser queer, seu ser autêntico, não binário, numa constante busca de seu ser. Graças, Olga, pelo percurso teórico, você nos trouxe tanta clareza. Nós podemos ver rapidamente um tema tão complexo como é a sexualidade, os gêneros e a diversidade que sempre está presente, o seu percurso teórico, psicanalítico e da cultura também. Com força e clareza, escutamos a dor por transitar por esse caminho, mesmo assim, sem renunciar a isso. Abe, falar com o outro, não do outro. Falar a partir de todos e se apropriar dos nossos corpos, que é uma luta constante na sociedade e com a sociedade. É o nosso interesse colaborar nesse webinar para entender uma realidade que, como analistas, nos leve cada vez mais a ser inclusivos. Muito obrigada a todos. Eu vou ser rápida. A Isabel pediu para eu encerrar. Nós fazemos parte do grupo de humanidade na cultura, né? Trabalhamos junto à FEPAL. E eu queria agradecer muitíssimo ao
relato de cada um de vocês, tão verdadeiro, né? Tão intenso, tão emocionante, que nos fez pensar muito, né? Com certeza tocou todos nós num lugar muito especial, que é da emoção do vir a ser, poder ser, de como vocês se arriscaram nas suas trajetórias e conseguiram forças para mudá-las. Então, quero somente agradecer muito por partilhar e por nos ajudar a pensar mais, né? Foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Abi, a Rolando e Olga. Muito obrigada. E obrigada pela organização dessa webinar, que a gente possa sempre poder pensar juntos, trocar ideias e que a gente cresça com isso cada vez mais. Muito obrigada. Uma salva de palmas para todos e todas e todes.